Olá pessoal, meu nome é Gustavo Wildes, professor de Biologia, e no vídeo de hoje eu vou tomar 10 minutinhos do tempo de vocês para a gente falar sobre um assunto muito recorrente em provas de Enem, vestibular, etc., que é fotossíntese. Faz parte do assunto geral metabolismo energético, e a gente vai falar um pouquinho desse processo importante aí de obtenção de energia. Vamos lá? Dentro do assunto metabolismo energético, a gente vai fazer uma visão geral agora de um dos principais processos metabólicos envolvendo absorção e transferência de energia, que é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo realizado pela maioria dos seres autotróficos. E quando a gente é mais novo, começando a estudar ciências, a gente aprende aquela velha frase, que é seres que são autotróficos são capazes de produzir o próprio alimento. Hoje a gente vai ver que esse conceito ele pode ser um pouco aprimorado e aprofundado. Na verdade, seres que fazem fotossíntese são seres que conseguem produzir matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos, ou seja, compostos que não foram produzidos por outros seres vivos necessariamente. Como fonte de energia para isso acontecer, usa-se a luz. Normalmente, a principal fonte luminosa do planeta é o Sol. Essa energia luminosa do Sol, então, ela é convertida em energia química e é armazenada nas ligações de moléculas denominadas ATP. Em outro vídeo a gente aprofunda mais nessas moléculas. O ATP, ele é usado para transferir energia de um processo para outro. É uma molécula de uso imediato dessa energia, ela não armazena por muito tempo. E o ATP produzido ali nessa conversão dessa energia, ele já vai ser usado para construir moléculas orgânicas a partir dos compostos inorgânicos, principalmente a glicose. Reparem que o conceito de fotossíntese ficou um pouco mais aprofundado, né? Como eu falei, seres autotróficos, então, não dependem de organismos vivos para produzir essa glicose. Eles vão utilizar, vamos pegar aqui o exemplo de plantas que fazem, que são capazes de fazer a fotossíntese. Então, as plantas absorvem pelas folhas delas, que são os órgãos respiratórios, o CO2. O CO2 é um gás inorgânico, ele é produzido inclusive por vulcões, no nosso planeta. Então as plantas podem ter elas vão ter uma fonte de CO2 que não depende de seres vivos. E pelas raízes elas vão absorver água, que também é um composto inorgânico. A energia luminosa ela vai entrar aqui como fator de movimento, dá condições para a reação química acontecer. Então, vai ser a luz do sol vai ser a fonte de energia para essa mágica aqui acontecer. E aí, essa reação química vai transformar cada 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água em uma única molécula de glicose. Repare, então, que na glicose eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios, porque são 6 hidrogênios vezes 2 ali, 2 hidrogênios de cada molécula de água vezes 6 e 6 oxigênios. Então, o número de oxigênio ele está diferente do que deveria. Então, tem menos oxigênio na glicose do que na matéria-prima. O excesso de oxigênio ele é liberado na forma de gás. E o gás oxigênio, neste momento aqui, não é útil para as plantas e ela libera a atmosfera. Então, o gás oxigênio ele é um resíduo da fotossíntese. Vamos continuar usando uma planta como exemplo de ser autotrófico. Então, aqui a gente tem uma plantinha desenhada e o esquema da equação lá da fotossíntese, da reação da fotossíntese continua representado aqui. Matéria-prima, os reagentes entrando aqui, CO2 e água, e fonte de energia, a luz solar, como resíduo do processo metabólico, o oxigênio gasoso.
A glicose aqui, que é o produto da fotossíntese, não está representado, não está escrito no esquema, mas todo o corpo vegetal aqui foi construído a partir da fotossíntese. Então, a celulose que tem nas folhas e no caule, aqui do desenho, é um resultado da união de várias moléculas de glicose. Uma fotossíntese acontece a nível celular, então a gente vai dar um zoom no tecido vegetal, depois, né, um esquema aqui onde a gente amplia uma única célula vegetal, representada aqui pelo desenho, e como qualquer outra célula eucarionte, ela tem aqui núcleo, delimitado por membrana, várias organelas, mas a que nos interessa é o cloroplasto. O cloroplasto ele é uma organela que é revestido aí por uma dupla membrana, né? No interior dessa organela a gente tem o estroma, que é uma região aí de matriz, né, de gelatinosa, e pilhas de discos chamados de tilacoide. O tilacoide, na membrana do tilacoide, que a gente vai ter o pigmento de cor verde, que é responsável pela cor verde dos vegetais e também responsável por realizar a fotossíntese. Assim como outros pigmentos, ele reage com a luz, né? E essa reação, essa vibração, né, é transformada em energia química, é captada. Então, a clorofila é um pigmento que é capaz de reagir e captar essa luz do sol e reagir produzindo um outro tipo de energia química. A fotossíntese pode ser dividida em dois momentos. Uma primeira etapa chamada de etapa fotoquímica, onde depende da presença de luz, foto significa luz, né? Antigamente chamada de fase clara. E o segundo momento é a etapa química. Essa etapa é independente da presença de luz. Era chamada erroneamente de fase escura, dando a falsa impressão de que essa etapa só acontecia no escuro, à noite, né? E não é bem assim. É uma etapa que simplesmente não precisa da luz. Pode ou não ter luz no ambiente, né? A planta pode estar no claro ou no escuro, que essa etapa vai acontecer. A etapa fotoquímica, então, é um momento onde a planta vai utilizar a energia da luz, ou seja, a planta não vai gastar energia nenhuma dela nesse processo, nessa etapa. Ela vai utilizar essa energia luminosa para quebrar a molécula de água, aquela que ela absorveu lá na raiz. De que é formada uma molécula de água? Hidrogênio e oxigênio. E energia mantendo esses átomos juntos, né? O que mantém o hidrogênio preso ao oxigênio é uma ligação química, uma energia que está ali envolvida. Quando se usa a energia da luz e quebra a molécula de água, né, o oxigênio vai ser liberado, o hidrogênio vai ser capturado pela planta, pela célula. Então, o hidrogênio ele vai ser carreado por uma molécula chamada NADP. Quando se liga a esse hidrogênio que agora está livre, né, fazia parte da água, agora foi quebrado, e se liga ao NADP, se transforma em NADPH. Né? Olha o hidrogênio ali, está sendo levado. Levado para onde? Para a etapa química que a gente vai ver daqui a pouco. Como eu já falei, o outro componente de uma molécula de água é o oxigênio, que nesse momento não faz diferença nenhuma, não é utilizado pela planta, então ele se transforma num resíduo. Sai da organela, sai da folha e vai para a atmosfera. Mas é muito útil para nós que respiramos oxigênio. Por isso, a importância dos vegetais, das plantas, das florestas na atmosfera. Voltando aqui à quebra da molécula de água, uma outra coisa que também é liberada na quebra do H2O aqui da molécula é a energia dessas ligações. E aí ela é capturada pelo ADP e se transforma em ATP.
a forma mais carregada de energia dessa molécula. Então vamos ter um outro vídeo só para falar do ATP. E aí, para que teve essa quebra da água? Para que produziu NADPH e ATP? Né? A ATP já não é energia, a planta já não serve agora para ela sobreviver, já tem energia, mas lembra que o objetivo da fotossíntese é construir matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos. Então, a gente tem que produzir glicose. Né? Como que a planta vai produzir essa glicose? Na etapa química. Todo o CO2 que a planta absorveu pela folha, né, o CO2 é um gás inorgânico, ele é composto por carbono e oxigênio. Para construir glicose agora só falta hidrogênio. Lembra que a glicose é C6H12 e O6? O C e o O a gente já tem, né? Carbono e oxigênio. Falta só o hidrogênio. Quem vai nos fornecer hidrogênio aqui nessa etapa química aqui para construir glicose? NADH, né, que vai entregar esse hidrogênio, voltar a ser NADP e continuar o processo lá, né? Pode ser útil novamente na etapa fotoquímica quando começar de novo. Esse hidrogênio, então, foi entregue aqui numa série de reações químicas que vão compor o ciclo de Calvin, também tema para um outro vídeo só para ele, né, porque é mais complicado. Mas eu simplesmente não consigo pegar duas moléculas e juntar o CO2 mais o hidrogênio sem gastar energia. Está faltando energia aqui nesse processo. Eu falei que ele não depende da luz. De onde vem a energia para conseguir construir essa molécula de glicose? Agora, colar o hidrogênio no CO2 aqui e se transformar em glicose. Vem do próprio ATP, que foi produzido na etapa fotoquímica. Então, reparem que a planta não gastou energia própria, né, em momento algum para construir matéria orgânica. E aí, essa energia veio da energia luminosa, se transformou em ATP e agora está sendo usado para construir glicose, os açúcares. E a glicose vai servir de tijolinho, né, de base, para construir outras moléculas mais complexas, como açúcares mais complexos, como frutose, sacarose, celulose, que é o que compõe aí a madeira, né, o caule, as folhas, e também o amido, que é uma forma de armazenar energia dos vegetais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do tema. Se gostou, clica aí no curtir, no gostei. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de informação, de biologia. E ativa o sininho para ficar sabendo quando for lançado outros vídeos como esse. Um abraço e até a próxima.